Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada, meu irmão, minha irmã, que é o professor Leonardo Miranda, pregador da Renovação Carismática Católica de Brasília. E hoje eu quero trazer neste vídeo um tema muito importante para a nossa vida espiritual, que foi condenada pelo glorioso Papa Pio XII, que é a chamada moral de situação. Mas antes de continuar com esse vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, que você deixasse o seu like, que você compartilhasse esse vídeo nas suas redes sociais, mandasse um WhatsApp para um amigo seu, para um vizinho, para um colega de trabalho, de faculdade, para que mais e mais pessoas possam receber a doutrina de sempre, a doutrina católica. Meu irmão, minha irmã, nos anos de 1950, o glorioso Papa Pio XII, ele fez três discursos solenes combatendo o que ele chamou de a moral de situação. O que seria isso? Bom, primeiro você entender, a moral católica é tudo aquilo que nós devemos fazer, que foi ensinado por Deus, que é ensinado pela igreja, para a nossa salvação, para o nosso bem. A moral, então, ela ilumina os nossos passos. Ela nos mostra o caminho a seguir para que nós façamos a vontade de Deus e que agrademos ao Senhor. A moral católica, ela foi deixada por Deus e ensinada pela igreja, então, para ordenar a nossa vida para o fim último, para que nós evitássemos aquilo que é mal e nos apegássemos ao bem, para escolhermos sempre aquilo que é bom e deixássemos e renunciássemos aquilo que é mal. Essa é a moral que foi ensinada pelos santos, pela igreja desde sempre. É a chamada moral católica. Aquilo que nós devemos fazer, que foi deixado por Deus, é aquilo que nos liberta. Os mandamentos do Senhor nos libertam. Cumpri-los, fazer a vontade de Deus, faz o homem feliz já nessa vida e prepara já o caminho dele para a eternidade, para a salvação eterna. O problema, irmãos, é que a partir do século passado, de uma forma muito especial a partir da década de 50, começou uma corrente de pensamento no mundo onde quis transformar a moral, que era algo objetivo, ou seja, as leis de Deus eram algo objetivo que o católico, que o cristão tinha que obedecer para ser salvo, aquilo começou a ser transmutado, começou a ser maquiado e se transformar em outra coisa muito diferente daquilo que era a fé dos santos, aquilo que os santos faziam para agradar tanto a Deus com as suas vidas. É a chamada moral de situação. É aquela moral que não obedece o princípio, não obedece a lei de uma forma objetiva, não olha para a lei de uma forma objetiva, mas olha para o mandamento divino e faz com que agora a nossa subjetividade possa julgá-lo e dizer como aquele mandamento deve ser vivido. Perdeu-se a objetividade daquilo que foi ensinado por 2000 anos pela igreja. É por isso que hoje, por exemplo, mesmo o mandamento de Deus falando não mate, que é proibido matar, as pessoas podem, por exemplo, abortar uma criança que tem anencefalia sob o pretexto de que isso é um bem para a criança, porque ela vai nascer sem cérebro, então ela não vai ter vida, ela vai sofrer, etc, etc. Então, ela acha um argumento que justifique aquele ato, mesmo sabendo que a lei de Deus fala para não fazer. Mas ela macaqueia a coisa de tal forma que ela consegue olhar para a lei e falar, não, mas não é matar, mas não é assim. É possível matar quando não é para a pessoa sofrer. Ou seja, ela acha um argumento que justifique o seu ato. É a mesma coisa como um casal de namorados cristãos começa a ter relação sexual sobre o pretexto de se amarem, o pretexto que está perto do casamento, o pretexto que eles se amam tanto que o amor deles deve se entregar totalmente até mesmo nos seus corpos. E depois os dois juntos vão para a missa, acabam até comungando o corpo do Senhor, porque no fundo, se Deus é amor, eu estou amando aquela pessoa no ato sexual, então aquilo não seria um atentado, não seria um pecado contra o sexto mandamento que diz não fornicarás. E assim eu poderia dar 1 milhão de exemplos onde se olha para a lei, se olha para o princípio que foi deixado por Deus, ensinado para a igreja, e se arruma 1 milhão de argumentos para contrariar aquele mandamento e da mesma forma que se contraria, aquilo não afete a nossa consciência, ou seja, deixa a nossa consciência em paz. Essa é a moral de situação que foi condenada pelo Papa Pio XII na década de 50. E é isso que nós devemos, católicos, combater nesses dias de hoje. Hoje o pecado passou por virtude, o errado está passando pelo certo. Hoje o bom,
o que enaltece a pessoa é ela ser extremamente, ela manifestar de uma forma muito grande os seus vícios, é ela ser uma pessoa cheia de vícios, cheia de práticas detestáveis e condenáveis, mas que para esse mundo moderno passa por algo bom, algo notório. Ah, aquela pessoa é uma pessoa autêntica, aquela pessoa é uma pessoa que sabe se colocar, que tem a sua opinião. Joga-se fora o preceito, joga-se fora a lei e se acha algo que, de duas formas, da primeira, apazigue a consciência e da segunda, faça com que a pessoa faça o que quiser. Na verdade, é isso. A moral de conveniência deixa a pessoa livre para fazer o que ela quiser, depois ela justifica o seu ato. E aquilo fica tudo bem diante de Deus, porque no final Deus é amor, Deus ama todo mundo, Deus perdoa todo mundo. E isso é grave, porque isso faz com que a pessoa enfraqueça na fé, faz com que a pessoa não desenvolva as virtudes, principalmente a virtude da humildade. Porque sem a virtude da humildade, essa pessoa ela não consegue olhar para si e ver que o estado lamentável que a alma dela está, e ela não consegue fazer um ato de arrependimento sincero. Então, vai ser aquilo que a Sagrada Escritura chama de pessoa tíbia. O que é uma pessoa tíbia? É aquela pessoa morna, é aquela pessoa que nem é quente nem é frio, é morna. Mas o Apocalipse, no capítulo 15, versículo 3, diz que o Senhor vai vomitar esse tipo de pessoas mornas. O Senhor diz, seja quente ou seja frio, não seja morno, porque se fores morno, eu vomitar-te-ei. Irmãos, a moral de situação, ela esfria a fé no nosso coração. Se hoje nós vemos tantas pessoas que são crismadas, tantas pessoas que vão para a procissão para receber a comunhão, tantas pessoas na igreja, mas depois vemos um mundo totalmente ao avesso daquilo que é a proposta do Evangelho, é porque, infelizmente, essa moral de situação domina o meio católico e a gente tem que combatê-la. Nós temos que combatê-la. Como fazer isso? Bom, como fazer isso, eu gostaria de, num outro vídeo, mostrar o remédio para se combater essa terrível moral de situação que leva muitas almas para o inferno porque as tornam tíbias e fazem com que elas acham que aquela vidinha medíocre que ela está levando está muito boa e ela está caminhando a passos largos para a salvação. Terrível engano. Uma pessoa que caminha nessa moral de situação, ela está caminhando em passos largos para a sua danação eterna. Mas sobre como vencer isso, falarei num próximo vídeo. Salve Maria Imaculada!